Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso propósito nesse programa, de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, é trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que eu quero aproveitar a abertura, o início desse programa de hoje, para pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa que eu quero também pedir a você é para que você curta esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E por fim, que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Imagine quantas pessoas juntos nós podemos alcançar nesta manhã. Você pode compartilhar no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e enviando para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas a ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Eu creio que Deus, mais uma vez, tem algo a falar aos nossos corações e é por isso que eu tenho sempre pedido para que você me ajude a compartilhar o link do programa com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Bom, hoje, terça-feira, nós vamos refletir na palavra de Deus no Salmo de número 143. Salmo de número 143 é um salmo que é, na verdade, uma oração, uma súplica por libertação. É um salmo de Davi e a palavra do Senhor nos diz assim. Davi, o servo do Senhor, assim escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Vamos começar abordando esses dois versículos, onde Davi ele clama ao Senhor para que dê ouvidos à sua oração e às suas súplicas. E o interessante é que nesse versículo primeiro, ele diz assim, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não era por merecimento próprio, não era porque ele tinha feito algo que o Senhor tivesse então obrigação de lhe abençoar ou de lhe responder. Ele suplica ao Senhor que responda à sua oração, ele pede ao Senhor que responda ao seu clamor, por causa da fidelidade, da bondade, da justiça, da misericórdia e do amor do próprio Deus. Deus nos ouve e nos responde porque Ele é gracioso, Ele é bondoso, faz parte do caráter de Deus abençoar a nossa vida, agir com misericórdia, ouvir as nossas orações, suprir as nossas necessidades, faz parte do caráter de Deus. E há uma frase interessante, talvez você já tenha ouvido, eu até já citei aqui no programa em outras ocasiões, que diz que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, e não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Ele nos ama. E ponto final. Ele nos ama. E o fato de saber que Ele nos ama é suficiente para nós. O amor de Deus para conosco é um amor incondicional, é um amor intencional e é um amor comprometido conosco. Comprometido com a sua própria palavra, comprometido com aquilo que o próprio Deus revelou através das Escrituras Sagradas. Então, o Senhor ele tem ouvido as nossas orações e Ele está pronto para ouvir a sua oração. Ele está pronto para ouvir o seu clamor. De repente você está enfrentando uma situação que você tem batido em várias portas e não tem encontrado a solução para o seu problema. Talvez o que esteja precisando é você recorrer ao Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode fazer. Então, é preciso seguir o conselho do salmista e buscar ao Senhor
em oração. E ele continua dizendo, a partir do versículo 3 e o versículo 4, o seguinte: pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmurece o meu espírito e o coração está aflito. Talvez você tenha passado, ou de repente até está passando por uma situação assim. Uma situação de aflição, uma situação de temor, uma situação de medo, uma situação de perseguição, uma situação de insegurança, uma situação de não saber o que vai acontecer, uma situação de abatimento da alma, de esmorecimento, de desânimo. Em outras palavras, é isso: desânimo, esmorecimento, falta de vontade. E eu quero dizer para você nesta manhã que o fato de nós servirmos a Deus não nos isenta de passar por algumas situações difíceis. O fato de servirmos ao Senhor e saber que o Senhor cuida perfeitamente de nós não nos isenta de passar por algumas situações que vão nos fazer refletir sobre o quanto nós precisamos ainda mais do Senhor. As situações adversas que nós enfrentamos são, na verdade, pedagógicas. Tem como objetivo nos fazer lembrar do quanto nós dependemos de Deus, do quanto nós precisamos buscar ao Senhor. Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é uma busca constante. Em todo o tempo nós precisamos estar buscando ao Senhor e buscando conhecer mais do Senhor. E aí, uma coisa interessante que o salmista, Davi, nos ensina é que diante das aflições, diante das adversidades, diante das perseguições e diante dos problemas, nós temos que fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, isso é o mais importante. Segundo, lembrar daquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Lembrar da maneira como o Senhor já tem agido na nossa história. A maneira como o Senhor já tem cuidado de nós. E é justamente isso que ele nos ensina nos versículos, no versículo 5, quando ele diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das suas mãos. Ou seja, Davi está aqui nos ensinando que nós não devemos focar no problema que estamos vivendo, mas no Deus a quem servimos. Nós não devemos focar na situação que estamos vivendo agora, na situação adversa que estamos vivendo agora. Nós temos que preencher a nossa mente, o nosso coração com aquilo que Deus já fez conosco, aquilo que Deus já fez por nós, as maravilhas que Deus já operou na nossa vida, a maneira como Deus já abençoou a nossa vida. Porque é isso que nos traz esperança. Inclusive, tanto a fé quanto o medo têm a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe ainda. O medo traz a insegurança, o medo traz a incerteza. A fé traz a convicção de que Deus está no controle da nossa vida. A fé traz a convicção de que aquilo que estamos vivendo é uma fase que haverá de passar. A fé traz a convicção de que Deus continua rigorosamente no controle de todas as coisas, ainda que as coisas tenham fugido do nosso controle. Então, Davi, ele diz assim, olha, diante das aflições, das perseguições, daquilo que está acontecendo, eu lembro dos dias de outrora, das experiências que já vivi com o Senhor. Eu penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Isso nos faz lembrar o que o profeta Jeremias escreveu no livro das Lamentações, no capítulo 3, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero ocupar a minha mente com aquilo que me pode dar esperança. E aí, no Salmo 143, Davi continua dizendo o seguinte: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta.
Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Interessante que quando ele lembra daquilo que ele já havia vivido com o Senhor, as experiências que ele já havia tido com Deus, quando ele lembra das obras do Senhor, dos feitos do Senhor, ele então levanta suas mãos numa atitude de rendição, uma atitude de comprometimento, de reverência e de adoração ao Senhor. E ele diz assim: a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Ele mostra o quanto ele ansiava pela presença de Deus, o quanto ele desejava estar na presença do Senhor. E só deseja estar na presença do Senhor aquele que já experimentou estar na presença do Senhor. Só deseja estar e andar com Deus aquele que já experimentou andar com Deus. Aquele que anda com o Senhor, aquele que experimenta da presença de Deus, tem cada vez mais vontade de estar na presença do Senhor. O Senhor Jesus nos ensina no texto da Grande Comissão que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E ter fome e sede de justiça não é outra coisa senão ter fome e sede de Deus. Nós devemos ter fome e sede de Deus. Quanto mais temos fome e sede de Deus, mais buscamos ao Senhor, e quanto mais buscamos ao Senhor, mais satisfeitos nos tornamos nele. E quanto mais satisfeitos nos tornamos no Senhor, mais nós devemos nos satisfazer nele. Que coisa interessante é compreender que o que nós realmente precisamos é da presença do Senhor, é da presença de Deus na nossa vida. Então, ele diz assim, no versículo 8, faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Ele deseja começar o dia buscando ao Senhor e recebendo do Senhor a sua graça, a sua bondade, a direção. E olha, isso aqui é extremamente importante. Nada melhor do que começar o nosso dia falando com Deus. Eu não sei o que você faz no primeiro momento do seu dia. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa manhã. A maneira como nós começamos o dia pode influenciar a maneira como nós terminaremos o dia. A maneira como começamos o dia pode influenciar a maneira como terminaremos o dia. Se nós começamos o dia buscando ao Senhor, nós recebemos dele o direcionamento, o discernimento, o livramento, a provisão que nós precisamos para a nossa vida. Às vezes algumas coisas acontecem contrárias ao que planejamos. Às vezes algumas coisas fogem do nosso controle. Às vezes algumas coisas vêm para tirar a nossa paz, mexer na nossa estabilidade emocional, espiritual. Mas quando nós começamos o dia buscando ao Senhor, ainda que essas situações venham até nós, o Senhor nos dará discernimento, o Senhor nos dará sabedoria para lidar com cada uma dessas situações. Então o que nós precisamos, na verdade, é começar o dia buscando ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê sabedoria, discernimento, livramento, provisão, pedindo a Ele que nos conduza em tudo aquilo que nós devemos fazer. Não há problema em fazermos planos, em termos uma agenda para o nosso dia. Mas nós devemos entregar a nossa agenda nas mãos do Senhor para que Ele nos conduza em triunfo, para que Ele nos conduza a bom termo em tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: entrega as tuas obras ao Senhor, ou consagra as tuas obras ao Senhor, e os teus planos serão realizados, serão estabelecidos, seus planos se cumprirão. Então, é fazer uma agenda, é ter uma programação, mas é colocar tudo isso nas mãos do Senhor, para que Ele nos mostre aquilo que realmente devemos ou não fazer, para que Ele nos conduza pelo caminho que nós devemos seguir. E não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E aí, a partir do versículo 9, ele diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus.
Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. E por tua misericórdia acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Vamos começar aqui de trás para frente. Ele diz no versículo 12, ele entrega ao Senhor a sua causa. Sabe, queridos, às vezes nós nos inquietamos demais com as coisas que nós não podemos resolver. Há coisas que nós podemos e devemos fazer, mas há coisas que estão além da nossa capacidade. E a melhor coisa é deixar nas mãos do Senhor. A melhor coisa é deixar que Deus faça justiça. A melhor coisa é deixar que Deus faça o que precisa ser feito, o que nós não podemos fazer. Quando nós tentamos fazer aquilo que não é responsabilidade nossa, isso se torna pesado. E aí no versículo 11 ele diz: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia, da tristeza, da depressão, da ansiedade. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas o salmista nos ensina que o Senhor, ele é capaz, ele é poderoso para nos tirar da angústia, da tristeza, da tribulação, da perseguição. Agora, o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Às vezes Deus vai colocar pessoas na nossa vida que vão nos ajudar a lidar com essas questões e a vencer esses problemas. Por isso que nós precisamos estar atentos ao agir do Senhor e àqueles que Deus coloca na nossa vida com o propósito de nos levar para o próximo nível, de nos fazer reconhecer onde estamos e como estamos vivendo e nos fazer viver aquilo que Deus quer para nós. A vida vem de Deus. E a vida só faz sentido quando ela é vivida na presença de Deus. Por isso que ele diz: vivifica-me, Senhor. Em outras palavras, eu entendo que a vida vem do Senhor, a vida pertence ao Senhor e a vida só faz sentido quando é vivida em comunhão com o Senhor. E aí, então, no versículo 10, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. A primeira pergunta é: o Senhor é o seu Deus? É Ele realmente quem reina na sua vida? É Ele quem realmente diz o que você deve fazer? Ou você só busca a Deus para resolver os seus problemas? Deus é o Senhor da sua vida ou Ele é apenas o provedor? Ele é apenas o solucionador de problemas? Deus não deseja ser apenas um solucionador de problemas na nossa vida. Ele deseja ser o nosso Deus. Ele deseja que nós o conheçamos e que nós nos relacionemos com Ele numa relação de pai e filho. Ele deseja ser visto como nosso Pai. Ensina-me a fazer a tua vontade. Se tem uma coisa que é extremamente importante para nós, é ter um coração ensinável. Eu tenho sempre falado sobre isso porque eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir uma orientação, de ouvir uma sugestão, de ouvir uma crítica, de ouvir um conselho, de ouvir um ensinamento. As pessoas têm dificuldade. Inclusive, em relação à vida espiritual. A pessoa está vivendo uma situação e aí a gente pega um texto da palavra de Deus, compartilha a palavra, mostra o que a palavra está dizendo a respeito daquele assunto, mas a pessoa diz: não, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Eu prefiro continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu prefiro continuar vivendo da forma como eu estou vivendo. Essa pessoa está mostrando que ela realmente não tem um temor ao Senhor. Porque aquele que teme a Deus se submete à vontade de Deus. Por isso que Davi, ele tinha um coração ensinável. Se tem uma coisa que me chama a atenção na vida de Davi, é que ele tinha um coração ensinável. Quando ele comete o adultério com Batseba e provoca a morte de Urias, o profeta Natã vai até Davi, faz uma metáfora e Davi mostra sua indignação com o que supostamente havia acontecido e Natã diz: olha, esse homem é você. Você tomou a esposa do seu soldado, alguém que era da sua confiança. Você tomou o único bem que ele tinha, a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o seu matrimônio, o seu casamento, a sua esposa. E uma coisa que eu acho muito interessante é que Davi não argumenta.
Ele não tenta mostrar o que o levou a pecar, a contrariar a vontade do Senhor. Ele simplesmente diz, olha, o Senhor está certo. Aquilo que o Senhor fizer, o Senhor está certo. A maneira como o Senhor agiu, o Senhor está correto. O Senhor é justo. E aquilo que o Senhor faz é perfeito. Nós precisamos aprender a ter um coração ensinável, um coração disposto a aprender, um coração disposto a ouvir, um coração disposto a servir ao Senhor. E aí no versículo 9 ele diz, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. E aqui eu pergunto para você, quem são os seus maiores inimigos? Quem são os seus maiores inimigos? De repente são pessoas que estão te levando para um caminho distante da presença do Senhor. De repente são pessoas que estão distraindo a sua mente, tirando o seu foco. Mas pode ser que o seu maior inimigo seja você mesmo. Pode ser que o seu maior inimigo seja você mesmo. Porque o seu coração tem estado endurecido e não tem permitido ouvir a voz de Deus. É preciso pedir ao Senhor graça e sabedoria. É preciso se refugiar no Senhor. Então ele diz, pois em Ti me refugio. É tempo de nos refugiarmos no Senhor. Estamos vivendo dias desafiadores, mas o nosso Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua sendo soberano. E Ele continua tendo para nós um lugar seguro, um lugar onde nós podemos nos refugiar, um lugar onde nós podemos nos abrigar, debaixo da potente mão do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça cada dia ter discernimento e compreensão da sua palavra, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor e que glorifique o nome do Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira. Lembrando que amanhã, 6h30 da manhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos. Lembre-se, nosso programa está agora às 6h30 da manhã. Se você não compartilhou, compartilhe o link desse programa. Se você compartilhou, compartilhe com mais pessoas para que possamos alcançar cada vez mais vidas com a palavra do nosso Deus. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.